Nós estamos numa série de mensagens chamada Vença. Diga comigo, vença. Diga para o irmão do lado, vença. Vencer não é só uma decisão, é uma permissão. Para que você vença, você tem que permitir Jesus fazer aquilo que você não estava deixando. Então você vai vencer. O tema da mensagem nessa noite é: vença o inferno. Amém? Amém? Quem está comigo desse lado aqui? Vença o inferno. Fica ligado. Deus vai falar muito ao seu coração. Essa palavra será ministrada com muito tremor e temor, oração e dependência de Deus. De forma introdutória, existem 3 céus na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, Paulo fala do terceiro céu. Se ele fala do terceiro, existe o primeiro e o segundo. Os 3 céus são, primeiro, o céu atmosférico, que é onde voam os pássaros, onde há um oxigênio. O segundo é o céu planetário, onde não há oxigênio, por isso que não há vento, por isso que a bandeira americana nunca tremulou na lua. Se aparece algum filme tremulando, está errado. E o terceiro tipo de céu é o céu divino, é o terceiro céu, é o paraíso, onde Jesus prometeu ao ladrão da cruz, onde a árvore da vida está lá plantada, conforme Apocalipse 2, onde Paulo viu, lá em 2 Coríntios capítulo 12. E se existem 3 céus, também existem 3 infernos. Em Mateus capítulo 11, versículo 23, é o único versículo de toda a Bíblia que aparece a palavra infernos no plural. Existem 3. Existe o Hades, que também é lido no Velho Testamento, no hebraico, como Seol. Então você nunca vai ver a palavra Seol no Novo Testamento, e nem Hades no Velho Testamento. Então, Seol no Velho Testamento, Hades no Novo Testamento, está significando a mesma coisa, inferno, que é o lugar intermediário dos perdidos, um lugar onde as pessoas sem Cristo, quando morrem, vão para lá e ficam aguardando o dia da ressurreição dos mortos. Não a primeira ressurreição, mas a segunda ressurreição. Não a primeira ressurreição de 1 Tessalonicenses 4:17, mas a segunda ressurreição de Apocalipse 20, onde os mortos ressuscitarão para comparecerem diante do trono branco e serem julgados pelo Senhor. Hades, Novo Testamento. O segundo tipo de inferno que o Novo Testamento fala, que a Bíblia fala, é o Tártaro. Tártaro. O Tártaro, na verdade, é o poço do abismo. É o lugar para onde os demônios que estavam em Gadareno, em Lucas, capítulo 8, no versículo 31, disseram: Jesus, a gente roga para que você não nos lance no abismo. Que abismo é esse? É o abismo de Apocalipse, capítulo 5, quando a Bíblia fala do poço do abismo, quando um anjo chamado Abaddon, e Apolion, que no hebraico e grego quer dizer destruidor, vai tirar esses demônios dali. Esses demônios são parte dos demônios que seguiram Lúcifer, mas se arrependeram e voltaram para Deus pedindo perdão, mas Deus não o perdoou. E a Bíblia fala isso em 2 Pedro 2:4, que os anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, que deixaram de ser príncipes para serem demônios, esses anjos, parte deles que se arrependeram, Deus os lançou lá nesse poço do abismo, lá nesse lugar chamado Tártaro. O terceiro tipo de inferno que existe é o Geína. É o Geína, que está em Apocalipse capítulo 20, que é o lago de fogo, onde serão lançados Satanás, os demônios, a besta, o dragão, o falso profeta e todos os perdidos que morreram sem Cristo, que é a morte eterna,
que a Bíblia fala em Apocalipse 20 de segunda morte, ou chama também de lago de fogo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A palavra infernos vem do termo latino infernus, que significa nível inferior. Então tudo aquilo, irmão, que sai do nível que foi pré-estabelecido no propósito de Deus para o nível inferior, há o inferno trabalhando para que isso aconteça. Todos os sentidos. Se a sua profissão está em desnível, se o seu casamento está em desnível, tudo que estiver em desnível, há um ataque, há um mover do inferno conspirando para que esse desnível aconteça e você não viva a promessa de João 10:10, viva a vida abundante. Na vida do cristão, tudo que não é abundante, até as lutas, até as provas, tudo que não é abundante é disfuncional e merece atenção. Se você está sem luta, preste atenção, irmão, que o diabo está se preparando, ele está armando alguma coisa nova. Então, irmãos, primeira coisa que você tem que entender, que inferno não é a presença de desgraças. Pastor, minha vida está um inferno, porque eu estou passando por crise financeira. Quem não? Porque eu estou passando por crise, o diabo está me perseguindo. Quem nunca? Então, o inferno não é a presença de desgraças, o inferno é a ausência da graça. É você estar no meio de um furacão e você não sentir a graça de Deus te envolvendo. Outra coisa que eu quero que você entenda: o inferno não é a presença do diabo. O diabo nunca foi mostrado na Bíblia no inferno. Jó, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus pergunta a Satanás: de onde é que você vem? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Irmão, se a sua casa fosse o inferno, nem você ia ter vontade de ir para lá. Então o diabo não está lá, ele está aí infernizando a vida das pessoas. Quem me entendeu até aqui, diga eu. Então olha só, inferno não é a presença do diabo, inferno é a ausência de Deus. Toda pessoa que está vivendo, que está sentindo, a sua vida está no inferno, é porque ela não está sentindo Deus como deveria estar sentindo. Martinho Lutero disse o seguinte: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo, irmão, é o inferno. Então o que torna o inferno é a ausência de Deus. O que torna a vida das pessoas no inferno não é as lutas que elas enfrentam contra as enfermidades, o desemprego ou crises relacionais. É eles não entenderem um propósito de tudo aquilo que estão vivendo. Inferno não é um inferno por causa da presença do diabo. Quem já viveu o inferno no mundo, quando vem para a igreja, acha que a igreja, percebe que a igreja é um pedaço do céu. Por isso que Jesus disse: aquele que mais for perdoado, amará mais. Uma pessoa, quanto mais arrebentada ela chega na igreja, ou uma pessoa, quanto mais o seu nível de gratidão e reconhecimento de pecaminosidade chega na igreja, mais valor ele vai dar para esse ambiente. Por isso que é tão difícil para quem nasceu e se criou no Evangelho, porque tem que buscar um amor de Deus só mesmo no coração de Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 16, versículos 19 até o 31. Eu vou estar dissertando esse texto, vou lendo, dissertando, e no final a gente passa um bálsamo. Então, irmão, por favor, não corra, não vá embora. Deus ele não vai nessa noite, irmão, te pegar, ele vai só te matar. E todos aqueles que morrem porque Deus matou, não ficam mortos. Esse era o momento que você dava glória a Deus. O som está chegando bem aí? Com pressão? Olha só, mais ou menos. Lá atrás está mais ou menos. Então veja só,
Deus vai ministrar algo muito forte nessa noite no seu coração. Se quiser dar um pouquinho de retorno, bem pouquinho, Dila, para que não dê microfonia. Lucas 16, 19. Quem achou, diga eu. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Irmãos, primeira coisa que eu quero aplicar aqui, que uma riqueza sem inteligência e humildade produz ostentação e vaidade. Olha aqui para mim. Riqueza sem inteligência e sem humildade produz ostentação e vaidade e nada mais. Versículo 20 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Olha que o rico aqui é anônimo, o Lázaro recebe um nome. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, ou seja, que estava sentado. A palavra jaz no grego é sentado, que estava sentado cheio de chagas à porta daquele, ou seja, a porta do rico. Outra coisa que eu quero aplicar aqui, irmãos, é que Deus sempre vai colocar na nossa porta, no nosso lado, pessoas de forma intencionais. Deus coloca pessoas no nosso caminho de forma intencional. Para quê? Para que a gente possa ajudar, para que a gente possa prestar atenção. Deus sempre vai colocar, sabe aquelas pessoas que te irritam? Na verdade não está te irritando, ela está te amolando. Amolar quer dizer afiar. Essa pessoa está te afiando para a vida, está te tornando um ser humaninho melhor. Então, todas as pessoas que estão cruzando o seu caminho, não é acidente de percurso, não foi Satanás que trouxe. Ou é a sua carência, ou é Deus com grande propósito. Então, Deus coloca pessoas no nosso caminho propositadamente. Para quê? Não precisa colocar aqui, Vitória, mas eu vou ler um texto em Provérbios 17 e 19 que diz assim, ou 19 e 17 que diz assim: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, Ele o recompensa. Aquela cesta básica que você tem dado todos os meses, você não está dando nada para ninguém, você está emprestando para Deus. E Deus nunca ficou sem devolver nada daquilo que é emprestado a Ele. Então, querido, Deus está te dando a possibilidade, está nos dando a possibilidade de nos tornarmos um ser humano melhor. Esse dia alguém me perguntou: pastor, você acha que dando essas cestas básicas vocês vão mudar a vida das pessoas? Eu digo: não, irmãos, quando a gente faz isso, é a igreja que não está mudando, é a igreja que está vivendo aquilo que a Bíblia manda ela fazer, cuidar de órfãos e de viúvas. Na verdade está sendo igreja. Igreja não é assistência social. A igreja não é a assistente social de Deus na terra, mas toda verdadeira igreja faz assistência social. Versículo 20 diz assim: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e não tinha ninguém para fazer um sepultamento, porque não tinha dinheiro mesmo. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Teve um sepultamento legal. Outra coisa, olha aqui para mim: a morte é o fim do corpo, não é o fim da vida. Se você não entender a morte, você vai sempre estar em crise com quem morre, com as pessoas que você ama e te deixam. A morte não é o fim da vida, irmãos. A morte é o fim do corpo, é a falência dos órgãos vitais. Só isto. É um novo ciclo. Provérbios ou Filipenses capítulo 11 versículo 21 diz assim: pois para mim, Paulo falou, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo está dizendo: galera, se eu fosse no médico agora e ele dissesse assim para mim: Paulo, você está com câncer terminal, eu voltaria fazendo yes, estou voltando para casa, irmão, vamos fazer uma festa. Só que a gente tem dificuldade de ter essa mentalidade, esse entendimento. A gente quer ir para o céu, só que não agora. Eu até queria morrer, irmão, se eu tivesse certeza que a mulher fosse junto. Meu problema é saber que ela fica, irmão. Olha aqui para mim, grave esse texto, Filipenses 1:21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pastor, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o morrer só é lucro
para quem vive em Cristo, senão é prejuízo. Para o pecador, o céu que ele conhece é isso aqui, depois que morre é o inferno. Para nós, santos, o inferno que nós conhecemos é isso aqui, irmão, depois que morre é céu. Você pegou? Versículo 23 diz assim: e no inferno ergueu os olhos. O rico, quando ele chegou no inferno, ele abriu os olhos, ele ergueu os olhos. Então, algumas pessoas acham que ao morrerem, o homem entra no sono da alma, onde fica inconsciente, mas não é verdade. No inferno ou no Hades, as pessoas estão conscientes de quem elas são, do que fizeram na terra e de onde estão. Elas têm consciência. Elas têm consciência. Versículo 23 ainda, parte B, diz assim: que ele ergueu os olhos, estando em tormentos. Olha, consciência. O cara estava consciente ali. Viu ao longe Abraão e Lázaro. Estava consciente. Lázaro no seio de Abraão, não significa no peito de Abraão, significa estava onde Abraão estava. Seio quer dizer centro. Deixa eu dar uma palhinha aqui a respeito do rico e do pobre, do Lázaro, do mendigo aqui. Deixa eu trazer alguma clareza aqui. Primeiro lugar, o rico. Este homem, ele não foi para o inferno por ser rico. Não era esse o seu pecado. Durante muitas vezes a igreja fazia apologia à pobreza. Durante muitas vezes a igreja, ela não sabia receber pessoas ricas. Durante muito tempo, quando um rico chegava na igreja, irmãos, o pastor botava ele para correr, porque ficava toda semana visitando ele e pedindo coisa, até molho para cachorro quente. Então a igreja, ela não sabia conviver com pessoas que tinham dinheiro, só com pessoas que não tinham dinheiro. Hoje, existem outras igrejas que estão indo para o outro extremo. Elas não são uma igreja que sabe lidar com o pobre, que sabe amar o pobre e tratar o pobre da mesma forma que ele trata o rico, com o mesmo amor, com o mesmo respeito. Então olha só, fica prestando atenção para você entender algo nessa noite. Este homem não foi para o inferno por ter dinheiro no banco. Ele foi para o inferno por ter dinheiro no coração. O nosso coração não é cofre, irmão. O nosso coração é um trono. Sabe aquela canção? Existe um trono colocado no mais alto lugar. Sabe que alto lugar é esse? Coração. Pastor, mas eu estou na terra. Não, irmão, você está com os pés na terra, mas a igreja está assentada nas regiões celestes. Então veja só, Salmo de número 62, de verso 10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Ganhe muito dinheiro, ajude muita gente, mas pisa em cima do dinheiro e dá glória a Deus. Billy Graham diz o seguinte: não existe nada de errado com os homens possuírem riquezas. Errado é a riqueza possuir os homens. É a riqueza sem senhor dos homens. E deixa eu falar uma coisa, irmão: tem muito pobre que o dinheiro é o seu senhor. Tem muito pobre que não vive pela fé, que não devolve o que é de Deus porque quer fazer reservinhas, quer ter garantias. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 diz assim: e a todo homem, não é só para o crente, a todo homem a quem Deus deu, não foi o diabo, foi Deus, riquezas e bens. Olha aqui para mim, não é bênção, é riquezas e bens. Está falando aqui de coisas materiais, não é bênção. A palavra bênção no grego é baraka, que quer dizer feliz. Bênção não é o que eu tenho, é aquilo que eu sinto por aquilo que eu tenho ou não tenho, mas creio que terei. E ainda que eu creio que terei, se eu não tiver, está tudo certo, porque Deus é suficiente na minha vida. Obrigado pelo seu amém tão avivado aí. E lhe deu poder para delas comer
e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Olha só, gozar do seu trabalho. Deus está dizendo, eu estou dando, mas é fruto do seu trabalho, resultados pessoais, esforço pessoal, boa administração, inteligência financeira, saúde física para poder cair dentro e trabalhar. Olha o finalzinho do texto, diz assim, ó: isto é dom de Deus. É dom de Deus. Dinheiro, riquezas, é dom de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho do Lázaro. Se o rico não foi para o inferno porque era rico, o Lázaro também não foi para o céu só porque ele era pobre. Tem gente que pensa que todo pobrinho, irmão, não precisa evangelizar a África porque já são pobres. Irmão, o pobre é a categoria de pessoa mais orgulhosa que existe. Sabe por que eu sei disso? Porque o meu mais alto nível de arrogância é quando eu era mais pobre. Tem gente que tem raiva de quem tem só pelo fato da pessoa ter. Sabe o nome disso? Arrogância. O mendigo Lázaro, que não deve ser confundido com o irmão de Marta e Maria, de João capítulo 11, ele não foi para o céu só porque era pobre. Deixa eu ler 2 textos para você, como que era tratado o pobre, porque parece que o pobre era o tadinho, coitadinho, nossa, que dó, deixa ele. Levítico capítulo 19, versículo 15, diz assim: não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres. E a continuação do texto diz: julgue sempre com imparcialidade. Não trate ninguém melhor, trate todo mundo igual. Tem crente que é meio Robin Hood, irmão. Ele gosta de roubar do rico para dar para o pobre, sabia disso? E acha que isso está fazendo a obra de Deus. Não está. Se você tem dado cesta básica com o dinheiro do dízimo, você está errado. Você está redondamente errado, porque você está roubando a Deus e está entrando na fila dos generosos, dos bonzinhos. Êxodo capítulo 23, versículo 3 diz assim: e não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Deus está dizendo, se essa pessoa está errada, ela tem que se consertar. Ai, não sei por que o pobre tem que pagar imposto, porque todo mundo paga. E o pobre, às vezes ele não paga imposto, mas ele paga cachaça, ele paga cigarro, ele paga drogas. Quem está me entendendo aqui? Então, vamos lá, vamos voltar ao versículo 24. Versículo 24 de Lucas 16, diz assim: e clamando o rico, disse: pai Abraão, ou seja, denota que esse homem aqui era um judeu religioso. Ele disse: pai Abraão. Os judeus chamavam Abraão de pai. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Que Lázaro? Aquele que estava lá na porta, no portão dele, querendo comer das migalhas que caíam da mesa do Senhor. Manda aquele lá que eu passava de carrão e nem olhava para a cara. Manda ele agora molhar o dedinho na água e botar na minha língua, para me refrescar, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, gente, Provérbios capítulo 21, versículo 13 diz: quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. O inferno então não é um playground, gente. O inferno não é uma brincadeira. O inferno não é uma conjectura teológica, fruto do fanatismo de um pastor religioso. O inferno é uma realidade, é uma eternidade. E quem morre sem Cristo vai para o inferno eternamente. Eternamente. Não tem volta, não tem reencarnação, não tem purgatório. Não é uma brincadeira. Muitas pessoas pegaram Covid porque ignoraram a realidade do vírus. Muitas pessoas pegaram HIV porque ignoraram a realidade do vírus.
E muitas pessoas negacionistas irão para o inferno, porque eles preferem viver uma vida sem acreditar que existe demônios, diabo e inferno. Versículo 25 diz assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebesses os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Então, irmãos, o rico deixou com que as coisas boas lhe distraíssem. Lembra daquela canção, Robson? Que aconteceu com fogo, foram as coisas boas que me afastaram. Então, querido, tome cuidado quando a sua vida começa a ficar melhor. Tome cuidado quando o seu financeiro começar a melhorar. Tome cuidado quando você começar a poder andar mais bem vestido, poder comer melhor. Tome cuidado. Então olha só, o rico se distraiu com as coisas boas, com as riquezas, e por causa disso, parou de buscar a Deus. Lázaro, por outro lado, poderia ter tomado o oposto e dito: eu não vou buscar a Deus, porque afinal de contas, eu estou com uma vida aqui desgraçada, miserável, estou enfermo, sou mendigo. Mas ele não fez isso. Aliás, ele resolveu usar isso para buscar a Deus. Ele viu nisso a necessidade maior ainda de ter Deus. Aí o Abraão disse para o rico: e agora este é consolado e tu atormentado. Diga comigo agora. Só vocês aqui, diga agora. Vamos de novo. Irmão, preste atenção naquilo que você vai ouvir. Quem sacrifica o seu agora para priorizar a eternidade, um dia desfrutará do agora de Deus. Quem sacrifica o seu agora, eu posso pecar agora? Posso fazer o que eu quero agora? Posso, tenho liberdade, sou livre para fazer o que eu quero, para ir para o mundão, para sentar o pé na jaca e beber da número 1 até 86, sou livre. Mas quem sacrifica o seu agora por causa da eternidade, um dia vai ouvir de Deus: chegou o seu agora. Ventre. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que sacrificar a sua vida, renunciar ao seu agora, por amor de mim, vai viver eternamente comigo. Que coisa linda isso, irmãos. Versículo de número 26 diz assim: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que é aquele abismo tártaro que eu falei, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu irmão, porque eu tenho 5 irmãos, manda alguém lá pregar para eles, para que eles não venham para esse mesmo lugar. Olha o versículo número 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de quem está no culto, versículo 29, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ou seja, eles têm Bíblia lá, eles têm o decálogo, Moisés, e eles têm também os livros proféticos, eles têm a Bíblia. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-lhe-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Sabe qual era a ideia do rico? Sabe qual era a malandragem desse homem? Eu vou dar uma ideia para o senhor, pai Abraão. Faça com que alguém saia daqui do inferno e vá lá pregar para eles. Aí Abraão ia perguntar: quem? Irmão, tem gente que até no inferno é malandro. Se consegue ser malandro no inferno, imagina na terra, irmão. Fazia coisa que o diabo olhava e dizia: pô, essa aí eu aprendi contigo, nego. Essa aí eu vou fazer um curso contigo, um intensivo. Olha aqui para mim, não perca a sua mensagem. Não perca, não perca. Ele despertou a consciência missionária. Ele disse: agora eu quero ser missionário. Agora eu quero ir lá falar para os meus irmãos. Agora eu quero ir lá falar para a galera que eu jogo futebol toda quinta-feira. Agora eu quero ir lá falar para os meus filhos. Agora eu quero ir lá falar para a galera da faculdade. Agora eu quero ir lá falar para os meus clientes. Agora eu quero falar que isso aqui é real mesmo. Só que tem algumas características aí. Primeiro, despertou a consciência missionária tarde demais. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Segundo lugar, sua consciência missionária foi egoísta. Ele só pensou nos seus irmãos, na sua família biológica. Terceiro, não achou a palavra de Deus suficiente para convencer e converter as pessoas. Se houver uma emanação transcendental, aí sim. Se tiver um anjo com uma espada de fogo, aí sim, aí funciona a coisa. Não, irmãos, Pedro disse que os anjos queriam ser pregadores e Deus não quis. E deixa eu falar uma coisa para você: sairia muito mais barato para Deus, porque anjo assexuado não teria casos de infidelidade sexual, de promiscuidade sexual. Outra coisa, anjo não come e não bebe, então não precisa, anjo não daria despesa. E deixa outra coisa, anjo não pecaria. E ainda assim Deus olhou para mim e para você e diz: eu conheço as limitações de vocês. Eu conheço a possibilidade de vocês me escandalizar, mas ainda assim eu escolho contar com você. Diga para alguém do lado: Deus está contando contigo para fazer uma diferença na sua geração. Deus está contando contigo, e é nesse tempo que o despertamento missional tem que acontecer na sua mente. Quarto lugar, ele queria que a evangelização dos seus irmãos fosse do seu jeitinho. Faz com que um dos mortos ressuscite. Querido, não é do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Olha aqui para mim a gravata. Está vindo um barulho de copo, é dessa direção? Se for, diáconos, por favor, tire da mão de alguém que está atrapalhando. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim, preste atenção. Irmão, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Deixa eu ensinar um princípio aqui para você. Primeira coisa que Paulo ensina aqui: enquanto temos tempo. Haverá um tempo, irmão, que a gente vai ter vontade, mas não vai ter tempo. Haverá um tempo que teremos desejo de fazer, mas não vai mais dar tempo. Então Paulo diz: galera, enquanto a gente tem tempo, façamos o bem. Para quem? Para todos. Façamos o bem a todos. Não só, olha aqui para mim, irmãos, com a Covid-19 criou-se uma ideologia gospel. Pastor, eu não estou indo na igreja, mas é o seguinte, eu estou cuidando da minha família. Eu estou focado na minha família, estou dando assistência na minha família. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem que você acha que é a sua família? Seus filhinhos? Você acha que a sua prioridade realmente é a sua família biológica, é isso? Você está errado. A sua prioridade é os domésticos da fé. E deixa eu falar uma coisa: quanto mais consciência relacional você tiver no meio dos domésticos da fé, mais presente você vai estar com os seus familiares biológicos. Melhor marido você vai se tornar, melhor filho você vai se tornar, melhor esposa você vai se tornar. Quanto mais você vir à igreja e ouvir e praticar aquilo que você aprende, melhor você vai se tornar lá na sua casa. Lá na sua casa. Um dia disseram para Jesus: Senhor, tua família está lá fora. Ele disse: não, está aqui dentro. Não, você não está entendendo, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Ele disse: não, minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro, meu chapa. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então,
Desculpa chocar você, mas a sua prioridade são os domésticos da fé. Não sacrifique os domésticos da fé para agradar quem está virando as costas para a igreja, quem está virando as costas para Deus, quem está virando as costas para a fé. Vai ter um momento que você vai ter que escolher entre as coisas certas e as coisas erradas, entre Deus e os caprichos das pessoas que você ama. E você vai ter que tomar uma decisão. E repito, não me entenda mal, estamos aqui passando pela internet. Eu não estou falando de você negligenciar a sua família em detrimento do seu ativismo religioso na igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você tem que entender que o mesmo cuidado que você tem que ter pelos seus filhos, você tem que ter pelos meus filhos. Com a mesma intensidade que eu orava pelos meus filhos, pelos meus filhos, pelos meus genros, pela minha nora, eu oro pelos teus filhos, pelos seus genros e pela sua nora também, com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. E deixa eu falar uma coisa mais profunda ainda. Se hoje um dos meus filhos que estão na igreja saírem com um dos teus filhos que não estão na igreja, e se eu ouvir falar que houve um acidente e um dos dois morreram, eu vou torcer para que seja um dos meus filhos, não o seu. Pai, deixa eu ir lá, deixa eu ressuscitar para lá falar para meus irmãozinhos. Pare de ficar insistindo com gente que não quer, irmão. Comece. Tem muita gente que está cruzando o seu caminho, que está com uma alma sedenta, precisando ouvir uma palavra. Em nome de Jesus, entenda isso no seu espírito, amém? Diga comigo, vença o inferno. Pastor, quem irá para o inferno? Primeiro, os ímpios e aqueles que se esquecem de Deus. Salmo de número 19, versículo 17, diz assim. Salmo de número 9, versículo 17. Põe na tela para mim, por favor. Esses textos eu preciso que vocês coloquem aqui. Pastor, quem vai para o inferno? Salmo 9 e 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, tem tradução que fala todas as gentes que se esquecem de Deus. Pastor, quem que vai para o inferno? Pessoas que se esqueceram de Deus, pessoas que só lembram de Deus quando a coisa está preta, pessoas que só lembram do céu quando a coisa está difícil. Eu falei quarta-feira que uma pessoa que só consegue olhar para o céu quando está no fundo do poço, ela vai acabar achando o céu pequeno, porque o tamanho do céu será na circunferência do poço. Então tem gente que só quer ir para o céu quando a coisa está ruim. Tem gente que só quer ir para o céu quando o bicho está pegando. Tem gente que só quer ir para o céu quando não tem dinheiro no bolso. Tem gente que só quer ir para o céu quando o negócio está feio. Quando está lá no fundinho do poço, vai olhar para cima. Mas acho que o céu não é muito legal não, é tão pequenininho. Os ímpios. Quem são os ímpios, pastor? Não são os ateus. Os ímpios são aqueles que conheceram a Deus e conheceram o caminho e resolveram pegar a bifurcação das facilidades hedonistas, dos prazeres momentâneos, dos prazeres transitórios da vida. Pastor, quem mais que vai para o inferno? Marcos 16, 15 e 16. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer nesse evangelho e aceitar ser batizado, será salvo. Só que quem não crer nesse evangelho e não aceitar ser batizado, perecerá, irá para o inferno, será condenado. Pastor, quem mais vai para o inferno? Coloca para mim Gálatas, capítulo 5, do 19 até o 21. Primeiro lugar, quem vai para o inferno? As pessoas que se esquecem de Deus. Segundo lugar, quem vai para o inferno? As pessoas que rejeitam Jesus, rejeitam o evangelho e rejeitam o batismo. Terceiro lugar, quem vai para o inferno? As pessoas que vivem alimentando a sua natureza humana, ou seja, a sua carne. Anote aí no seu celular, por favor, Gálatas capítulo 5,
versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Veja que esses 3 primeiros pecados da carne estão relacionados à promiscuidade sexual. Me acompanha nessa tradução, mas eu vou estar lendo agora na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, ou seja, da carne, os resultados são extremamente claros, que são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, versículo 21, inveja, bebedeiras, festas desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que antes já disse: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Pode frequentar uma igreja, pode fazer parte de uma religião, mas não herdará o reino de Deus. Se não herdará o reino de Deus, irá para o inferno. Quem alimenta a sua natureza humana, sua carnalidade. Eu podia parar por aí, mas como você está mostrando assim uma cara de apavorado, eu quero dar uma intensificada um pouquinho mais. Pastor, quem mais irá para o inferno? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Me acompanhe nessa tradução e eu vou ler na minha NVT. Preste atenção, irmão. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Permita, por favor. Foi para isso que Ele te trouxe aqui. Gálatas, ou por que não dizer 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, na minha tradução diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, os ladrões, avarentos, os bêbados, os que insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Que você possa sair daqui nessa noite em crise. Que você possa sair daqui nessa noite convencido pelo Espírito Santo de que existe um céu, mas também existe um inferno. Uma vez eu ouvi um pastor, o pastor Nelson Miranda, foi sogro de alguém que está aqui nessa noite, que disse o seguinte: para o céu você vai se você quiser, mas caso você não queira e é direito seu, para o inferno você vai mesmo não querendo. Achei isso muito forte, mas isso mudou meu coração, Júlio. Isso me deu temor, isso me deu tremor na presença de Deus. Olha aqui para mim, irmãos, por favor. Sempre tereis pessoas chorando e andando. Vamos passar para a parte boa? Quem quer entrar na parte boa? Dá um sorriso para mim, irmão. Não me olhe assim. Diga comigo, pastor. Quem está no culto aqui? Diga comigo, pastor. Pelo amor de Deus, como que eu venço o inferno? Como que eu venço o inferno? Primeiro lugar, olha aqui para mim. Primeiro lugar, coloque seus olhos no céu, irmão. Coloque seus olhos no céu. Coloque sua expectativa em Deus. Coloque a sua expectativa na Bíblia. Coloque a sua expectativa nas coisas do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso. Coloca para mim aí Provérbios 15 e 24. Provérbios 15 e 24 diz assim: para o sábio, quantos aqui são sábios?
Sábios. Sábios. Agora me assustei. Vocês estão me ouvindo? O som está chegando aí, Charles? Está tudo certinho? Eu vou dar mais uma chance. Quem aqui é sábio? Sábio, 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 sábio. Para o sábio, o caminho da vida é... A palavra inferno quer dizer lugar inferior, para baixo. Para o sábio, o caminho da vida é para se livrar do inferno que está embaixo. Pastor, como é que eu faço para vencer o inferno? Não adianta ser só inteligente, irmão. Tem que ser sábio. Eu vou dar de novo a ilustração do tomate. Eu sei que muita gente já ouviu muitas vezes, mas teve gente aqui que talvez ainda não tenha ouvido. Olha aqui para mim. Qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Com a inteligência eu sei que o tomate é uma fruta. Com a sabedoria eu não o coloco na salada de frutas. Pastor, o que é sabedoria? Sabedoria é você saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Então você é livre, irmão. Você tem o direito de ser feliz e de desfrutar na terra de tudo aquilo que Deus tem proporcionado a você. Mas por favor, coloque cada coisa no seu devido lugar. Coloque a sua alma no seu devido lugar. Coloque a sua eternidade no seu devido lugar. Coloque seus sonhos materiais no devido lugar. Coloque a sua vontade de vencer profissionalmente no seu devido lugar. Coloque o seu talento no seu devido lugar. Coloque o seu dinheiro. Coloque a sua família, seus filhos, seu casamento. Coloque tudo no seu devido lugar. E acima de tudo, coloque a palavra de Deus no seu devido lugar. E eu tenho certeza que você vai subir junto comigo para a eternidade. Você vai subir junto comigo. Eu não aceito, irmão, eu vou chegar lá no céu. Se eu olhar e não ver você, eu desço e te dou uma sova. Além de você ficar para a grande tribulação, você ainda vai ficar roxo. Eu vou descer com os 4 anjão de lá e vou arrebentar contigo. Vou descer o porrete celestial em ti. Então você está proibido de ficar, irmão. Pelo amor de Deus, depois de mensagens como esta, você ainda ficar, irmão? Poxa vida, o que eu estou fazendo aqui então? Então vou botar um circo. Uma mensagem como essa, irmão, se eu tivesse desviado aí, se eu tivesse afastado da igreja, se eu tivesse meia boca, eu já estava aqui na frente. Quando eu me converti, irmão, eu não esperei o pastor, eu já sempre fui metido, né? Então quando eu me converti, o pastor pregou sobre o Zaqueu, disse: o Zaqueu era pequenininho, diga, é nós. E o Zaqueu era metido, diga, é nós, irmão. Quando ele disse, o Zaqueu levou Jesus gostoso para casa, disse, eu quero levar Jesus gostoso. Eu quero. No meio da mensagem, nem tinha feito o apelo, ele ficou olhando assim para mim. Vim para frente, eu e a Márcia, faz 30 anos, não chorei, não derramei um pingo de lágrima. Disse, eu quero levar Jesus gostoso. Faz 30 anos, irmão, que eu estou com cheiroso. Já senti vontade e chamei ele embaixo aqui um monte de vezes para dar um... Já senti um monte de raiva dele de vez em quando, porque ele não me dá as coisas no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Mas na maioria das vezes eu sou apaixonado por ele, irmão. Porque hoje o que eu sou é porque ele é na minha vida, amém? Olha só, não subam ainda, tá, pessoal da banda, só o John. Olha só, olha aqui para mim. Que hora é isso, meu Deus? Já estou encerrando. Segundo lugar, pastor, como é que eu venço o inferno? Como é que eu consigo? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não consegue. Você, diga para alguém do lado, você não consegue. Diga, você não. Diz assim, ó, tu não. Tu não. Tu venceu o inferno. Você prometeu que não ia mexer no Instagram e mexe. Vai vencer o inferno, irmão? Porque o céu está em cima, irmão. E para você vencer o inferno, você vai ter que subir. E para subir vai ter que voar. Tem alguém aqui que sabe voar? Tem alguém aqui que sabe voar? Eu não sei.
A nossa estrutura humana não consegue romper a lei da gravidade, a gente não consegue voar. Ninguém consegue voar. Todavia, dia 5 de novembro, eu estarei indo para o Rio de Janeiro voando. Eu e a filha da minha sogra. Rio de Janeiro, voando. Mas pastor, como é que você vai voando se você não consegue voar? Aí eu comprei uma passagem aérea com a irmã de Eliana, Tahiti Viagens. Pois eu quero um Pix. Olha aqui para mim. Eu comprei a passagem para ir para o Rio de Janeiro, irmão. É assim que você consegue ir para o céu, pagando a sua passagem. É você que paga. Pastor, se é eu que pago, então o mérito é meu? Não, irmão. Porque você só vai pagar a passagem, mas o avião não é seu, o Rio de Janeiro não é seu, a empresa aérea não é sua, e o piloto não é seu. Então o mérito não é seu, mas o esforço de pagar a passagem é seu. Interessante acerca de pagar a passagem, que se você deixar para a última, eu paguei nessa passagem R$1.050 para mim e para a pastora Márcia. R$1.050, parcelado em 10 vezes. Mas se eu quisesse, eu preciso ir hoje para o Rio de Janeiro, só eu, quanto que seria? 2.000, só eu, mais ou menos. Sabe por quê? Porque eu deixei para a última. Quanto mais você passa no mundo, quanto mais você passa nas mãos de Satanás, quanto mais você deixa Satanás destruir a tua vida, maior é o preço da passagem que depois você vai ter que pagar, irmão. Então não deixe para a última hora. E legal é que eu comprei bem antes, então estou pagando parcelado. R$2.000. Quem acha aqui muito caro? Eu acho. Você acha R$2.000 caro? Acho. Pastor, para se manter salvo, é caro? É. Tem que fazer esforço? Tem. É difícil? Oxe. Agora, se você acha que uma passagem é cara, pesquisa o preço do avião. Pedi para Dê me ajudar. Dê, vê o preço aí de um avião comercial aí. Ela disse, vai comprar para o MTR, pastor? Eu disse, ainda não. Vou comprar escrito lidere-se. Ela disse, pastor, não está muito caro não, vamos aproveitar. Eu disse, quanto, Dê? R$2.400.000. Ai, pastor, é caro a passagem, é caro? E o avião chamado igreja, irmão? Você acha que é barato? Se você não sabe voar, irmão, deixa que o piloto te leve. Deixa o piloto botar você nesse avião chamado igreja e levar você não para o Rio de Janeiro. Se você acha que o Rio de Janeiro continua lindo, é porque você ainda não conhece, irmão, o rio da vida. É porque você ainda não conhece o rio da vida. Aleluia. Pastor, como é que eu faço para vencer o inferno? Um dia um carcereiro falou isso para Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo 30. Varões, o que eu faço para vencer o inferno? Eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo, não só tu, mas tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Então, o Senhor Jesus é o piloto. Ele sabe, irmão, onde fica o Rio de Janeiro. Pode dormir, descansa, fica de boa. Ah, mas eu tenho medo de altura. Tenha não, irmão. Jesus está lá. Ele é o piloto. A igreja é o avião. Fique nesse lugar, irmão. Esse lugar vai chegar lá no Rio de Janeiro. Esse avião vai chegar, em nome de Jesus. E para encerrar, Romanos capítulo 5, versículo 10. Põe na tela aqui e eu já encerro já. Estou encerrando já. Romanos 5 e 10. Então, enquanto eles colocam, o mérito não é seu, mas o esforço de pagar a passagem é seu. O mérito não é seu porque o avião não é seu e você não é o piloto. E o Rio de Janeiro também não é seu. Romanos 5 e 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho.
O que livra você do inferno é a morte de Jesus. Só isso e nada mais. O seu esforço não é para você se salvar, irmão. O seu esforço é para você não se perder. Pegou isso? O seu esforço não é para que você seja salvo, é para que você não se perca. Quem está em pé, cuide, para que não caia. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados. Paulo fala, agora nós que já estamos reconciliados. Eu vou ler na minha tradução que diz assim: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Fecha a conta e passa a régua, e não tem para ninguém. Satanás ficou endemoniado com essa palavra, irmão. Eu quero perguntar nessa noite aqui: quantos afastados da igreja? Quantos que por alguma razão focaram em si mesmos e se esqueceram das promessas de Deus? Quantos que não são cristãos, que não são convertidos, que ainda não se sentem filhos de Deus? Quantos que por alguma razão se permitiram se esfriarem, se decepcionaram com pessoas e colocaram a culpa em Deus? Se você nessa noite está nessa categoria, e você quer ir para o céu, se você morrer hoje, ou Jesus voltar hoje, saia do seu lugar, venha na frente enquanto a banda suba, por favor. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Saia do seu lugar, venha na frente. Venha na frente, venha na frente. Venha na frente, venha, venha. Venha, venha. Sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já. Venha, venha, venha. Eu sei que tem muitos corações aqui dentro que estão querendo saltar pela boca, mas você está pensando, você está lutando contra a sua mente, dizendo: hoje não, mas quase. Hoje sim, irmão. Venha hoje. Amanhã pode ser tarde. Entenda que 2 membros, 3 membros, 10 membros a mais nesta igreja não vai fazer quase nenhuma diferença. Mas você se reconciliar com aquele que reconciliou você com Deus e te deu a vida eterna, não perca essa oportunidade. Ainda que pessoas tenham machucado o seu coração, Deus nunca fez isso. Não coloque isso na conta de Deus. Deus está chamando você nessa noite, venha. Você sabe que é com você. Você tem pedido sinais e Ele tem te dado.